Só, o dia de hoje reabre uma ferida que vai marcar para sempre a história de Minas Gerais. O rompimento da barragem de Brumadinho. No dia 25 de janeiro, há exatos 6 meses, uma onda de lama matou 248 pessoas e 22 continuam desaparecidas. CPIs foram instauradas no Senado, na Assembleia Legislativa aqui do Estado, para investigar o caso. O Ministério Público e as polícias civil e federal abriram inquéritos. Só que até agora, gente, ninguém foi indiciado. Enquanto isso, Brumadinho ainda vive o luto. Pode balançar. Natália Porto, de 25 anos, era estagiária da Vale. Ela estava na mineradora no momento em que a estrutura entrou em colapso. O corpo dela ainda não foi encontrado. Que era o sonho dela trabalhar lá. E, na verdade, além do sonho dela, era o sonho de todo mundo aqui de Brumadinho trabalhar na Vale, sabe? Mas a Vale, sabe, não trouxe essa coisa boa para nós. Olha para você ver, que destruição que trouxe para Brumadinho. Já se foram 6 meses e isso é muito angustiante. Eu estou tomando remédio para depressão, a minha família toda está em depressão, sabe? A jovem era casada e mãe de 2 filhos. Depois da tragédia, o marido conseguiu rastrear o celular da esposa, mas até hoje nem o aparelho foi encontrado. Tá tudo aqui, ó. Tô levando para as autoridades ali agora e vou ver o que eles vão fazer. O que eles não for fazer no meio da mata, eu vou entrar agora. A prima não sabe mais o que dizer para as crianças que ficaram sem a mãe. Eu falei com os meninos dela que a mãe dele virou uma estrelinha que tá no céu. Aí outro dia eu tava passeando com eles, assim, eles indo para minha casa. A Letícia pegou e falou assim: Ô, Taninha, a mamãe já chega de ficar no céu, ela já tá um tempão lá no céu, fala pra ela voltar, pega uma escada grande pra ela descer, entendeu? É muito triste. A família quer dar um enterro digno para Natália. Descansar nosso coração, porque, nossa, é dor demais, gente. Além da Natália, outras 21 pessoas continuam desaparecidas. 6 meses após a tragédia, o trabalho dos bombeiros ainda não tem data para acabar. Não existe previsão, né? As 2 possibilidades vislumbradas para término da operação, elas continuam sendo as mesmas, né? Uma é que a gente localize todas as pessoas e outra é caso não haja mais viabilidade técnica para o avanço das buscas. Não atingindo um desses 2 cenários, a gente continua aqui por tempo indefinido. Desde o dia 25, né, não teve nenhum momento que a operação parou. Então, feriado, dia santo, com chuva, com sol, em condições adequadas, em condições inadequadas, a gente sempre está buscando porque a gente compreende e entende a dor que essas pessoas estão vivendo. Os homens que trabalham incansavelmente para dar um conforto para as famílias das vítimas também têm recebido o carinho da população e precisam contar com a compreensão dos próprios familiares.
esposas, filhos, namorados, todo mundo participa muito disso, porque quando a gente vem para uma operação como essa, a gente vem sem hora para voltar, né? Então demanda efetivamente um momento de sacrifício, só que a gente entende que a hora de fazer isso realmente agora, que as pessoas elas estão precisando dessas respostas, desse retorno. Então acho que é o mínimo que a gente pode fazer diante da angústia que essas famílias que ainda estão com desaparecidos, que elas estão passando. O Corpo de Bombeiros trabalha com um banco de dados montado a partir das informações que foram coletadas durante as buscas. Tudo que é encontrado pelos militares é fotografado e catalogado de acordo com a localização. O Serviço de Inteligência da Corporação cruza essas informações com fotos das vítimas e dados repassados por familiares. Toda informação ela pode ser revertida em benefício das buscas. Então, se a gente acha, por exemplo, um pingente, esse pingente pertence a alguma pessoa e essa pessoa pode ser uma das pessoas desaparecidas. Então, além da gente encontrar o pingente, a gente tem um trabalho em paralelo no sentido de identificar qual que era o perfil daquela pessoa que está desaparecida, quais eram os itens que ela estava utilizando, quais eram os locais onde ela costumava frequentar, e a partir desse cruzamento de dados a gente consegue transformar esses dados em realmente informações que vão auxiliar nas buscas. Nossa equipe foi com o tenente até a área da mineradora. É possível ver o que restou da barragem B1. Mesmo sobre os rejeitos, 6 meses depois, a natureza insiste em renascer. Só é possível imaginar a dimensão dessa tragédia quando nos aproximamos da área afetada. O prédio onde funcionava a instalação de tratamento de minério foi o primeiro a ser atingido. A lama atingiu a altura daquele prédio. E para se ter uma ideia da força da onda de rejeitos, o que restou da estrutura de ferro fundido está retorcido. Um pouco mais para baixo ficava o prédio administrativo e a portaria da mineradora. Misericórdia, meu Deus do céu! Oh, meu pai! Nosso amigo, chega! O que está acontecendo? A mulher que olha as fotografias na estante, nem de longe lembra a jovem, coberta de lama, resgatada com a ajuda de uma corda, minutos depois que a barragem se rompeu. No dia 25 de janeiro, Paloma estava em casa com a família. Ela se lembra da luz ter acabado e de ter olhado no relógio. Era 12:30. Eu só olhei para trás e escutei um barulho. Porque na minha casa não tinha visão nenhuma de onde ela veio, não tinha nem janela, que eu estava dentro do quarto. Aí eu olhei para meu esposo e falei assim, o que é isso? Foi a última coisa que eu vi, que eu não tive reação de mais nada. Paloma perdeu o filho, o marido e a irmã na tragédia. Heitor teria completado 2 anos no último dia 20. Aí eu pensava assim, uma hora dessa podia estar montando tudo para fazer uma festa para ele, e ele não tá aqui. Aí eu saí, fui para onde ele foi enterrado, ficamos lá, sabe? E foi um momento muito triste para mim, sabe? Porque eu não imaginava que um dia eu podia passar por isso. Que o certo é a mãe enterrar, ou o filho enterrar a mãe, não a mãe enterrar o filho. Ainda mais uma criança. Paloma conta que não sai de casa, toma muitos remédios e que está com depressão. Às vezes a pessoa fala, não, você tem que sair para você dar uma distraída, mas eu prefiro não sair. Sabe, porque é muito triste você sair, você vê um casal junto, você vê uma criança, você vê uma família e você não tem a sua mais. A lama de rejeitos levou muito mais que a casa e os pertences dela. Tirou tudo de mim, né? Tudo que eu tinha. E junto à minha felicidade, né? E quase a minha vida. Para ela, a luta agora é por justiça. A gente tem um sentimento de raiva, de revolta, né? Quer que seja encontrado o culpado e que seja feita a justiça, né? Porque aos meus olhos, isso foi um assassinato. Eles sabiam.
Eu sinto dentro de mim que eles sabiam. E cada dia aparece alguma coisa que está mostrando que eles são culpados e que eles sabiam. Logo depois da tragédia, a Vale apresentou um documento da empresa alemã TÜV SÜD, que atestava a segurança da barragem. Mas depois de presos, 2 engenheiros acabaram revelando que sofreram pressão da mineradora para emitir o laudo. A Assembleia Legislativa de Minas abriu uma CPI para apurar as denúncias. A cada depoimento, uma nova revelação. O geólogo da Vale, César Augusto Grancham, disse que só aprovou o laudo porque confiou na avaliação dos engenheiros da TÜV SÜD. Eu não tenho especialidade em geotecnia de barragens, confiei e confio plenamente nas equipes da TÜV SÜD. 2 funcionários terceirizados declararam que houve uma detonação de explosivos no dia do rompimento. Edmar Rezende se emociona ao lembrar da tragédia. Sérgio Pinheiro, responsável pelo plano de ação de emergência da barragem B1, afirma que a mineradora sabia que o tempo de evacuação não era suficiente. O plano também previa as sirenes que nunca tocaram. Esse tempo, aliado ao acionamento de sirenes, seria suficiente para a evacuação total daquele complexo? Excelência, eu acho que não. O operador de radar da Vale revela que 11 dias antes do rompimento, o radar apontou uma área de deformação equivalente a 2 campos de futebol. A direção da Vale foi alertada. A área de movimentação pulou de março de 2018 de 200 metros para 15 mil metros entre novembro de 2018 e janeiro de 2019. Estas informações, estas anomalias eram comunicadas aos escalões superiores e nenhum tipo de medida técnica, nenhum tipo de precaução com trabalhadores e moradores do entorno foram realizados. Fernando Henrique Barbosa declara na CPI que houve um vazamento 6 meses antes do desastre. O pai dele, que também trabalhava na Vale e morreu na tragédia, chegou a alertar o filho. Ele falou, filho, fica no ponto mais alto ali da ITM, qualquer barulho você corre, aquilo vai estourar a qualquer hora. Uma acariação entre Fernando e 4 diretores da Vale estava marcada na Assembleia, mas todos os diretores conseguiram habeas corpus e não compareceram. Na última audiência, até agora, 3 funcionários confirmaram o vazamento 6 meses antes do rompimento e disseram que a Vale suspendeu os trabalhos de instalação dos drenos horizontais, usados para manter seca a parte inferior da barragem. A gente tentou instalar o dreno, mas a gente recebeu a recomendação que era melhor obturar esse furo, né? A gente acabou obturando o instrumento e ele ficou perdido. E aí a campanha foi paralisada. Ministério Público, policiais civis e federal também apuram as responsabilidades sobre a tragédia de Brumadinho. Até agora, nenhum inquérito foi concluído. Ao todo, 13 pessoas, entre diretores da mineradora e engenheiros da empresa TÜV SÜD, chegaram a ser presos, mas foram liberados. O presidente afastado da Vale, Fábio Schwartzman, também conseguiu um habeas corpus e até agora não compareceu a nenhuma audiência na Assembleia Legislativa de Minas. No Senado, a CPI de Brumadinho aprovou o indiciamento de 14 pessoas por crime de homicídio com dolo eventual, quando o agente assume o risco de cometer um crime. Um acordo assinado entre a Vale
E o Ministério Público do Trabalho estabelece que o cônjuge ou companheiro, filho, mãe e pai de funcionários da Vale que não morreram na tragédia vão receber individualmente 700 mil, sendo que 500 mil para reparar o dano moral e 200 mil por seguro adicional por acidente de trabalho. Ainda não se sabe o tamanho do dano ambiental. O córrego Ferro-Carvão, que deságua no Paraopeba, foi totalmente contaminado pelos rejeitos. 16 cidades tiveram o abastecimento de água afetado. Para tentar impedir que a lama continuasse chegando no rio, a Vale fez uma bacia de contenção. Nós criamos uma série de barreiras para reduzir a turbidez da água, né? E no dia 27 de maio nós conseguimos cessar o lançamento de rejeito no rio Paraopeba. O sistema capta 2 milhões de litros de água por hora. Depois do processo de retirada dos rejeitos, a água é devolvida ao córrego Casa Branca. Esse material que é decantado, minério, solo e manganês, nós trazemos para os ecobags, que são grandes filtros, ou seja, grandes coadores de café que retém o sólido, retém o minério, retém o rejeito e libera a água limpa para ser filtrada. E em seguida a gente jogar para o Ribeirão Casa Branca, que é um afluente do rio Paraopeba, estamos a 500 metros do rio Paraopeba. Uma outra estação de tratamento está sendo construída para limpar o fundo do rio Paraopeba. Nós vamos fazer a dragagem, né? Reconstituir o fundo original do rio, e esse material que a gente tirar, nós vamos também trazer para os ecobags, para que eles sejam filtrados e a água retorne para o rio Paraopeba. Apesar dos esforços da Vale, em nota, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente afirma que continua valendo a recomendação de não usar a água do rio Paraopeba para nada, no trecho entre Brumadinho e Pompéu. Segundo o IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o nível de manganês na água do rio Paraopeba ainda está muito acima do normal. Antes do rompimento da barragem, o rio Paraopeba era fonte de 30% do abastecimento de toda a Grande BH. A Copasa já faz obras para captar a água em um trecho acima da barragem. Mas se elas não ficarem prontas a tempo e o próximo período chuvoso for fraco, Belo Horizonte pode sofrer racionamento em meados de 2020. A Vale tenta minimizar os estragos provocados por essa... Por nota, gente, a Vale informou que a barragem possuía todas as declarações de estabilidade aplicáveis e passava por constantes auditorias externas e independentes. A mineradora também declarou que o rompimento se deu de forma abrupta, o que impossibilitou o acionamento do protocolo de evacuação da área. A Vale afirma que segue focada em várias frentes para reparar os danos em Brumadinho e em outros municípios atingidos pelo rompimento da barragem. Entre as ações estão as indenizações, doações, assistência médica e psicológica, compra de medicamentos e investimento na segurança das estruturas. A Vale também declarou que está colaborando com as investigações e tem apresentado todos os documentos e informações que foram solicitados, tá?